Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir essa live. O meu nome é Olivia Furse, eu estou aqui hoje apresentando a live sobre é, com a Elsa de Matos, que deve estar chegando agora, sobre planos de parentalidade, uma infância e dois lares. Essa live faz parte da Semana do Divórcio com Respeito, que está acontecendo agora, do dia 18 ao dia 22 de agosto de 2025. E são lives diárias, sempre às 8 da manhã, à 1 da tarde e às 8 horas da noite, com temas informativos, relevantes, importantes para um processo de divórcio com respeito, temas técnicos, jurídicos, assuntos correlatos, transversais ao tema do direito, do divórcio, né, do aspecto jurídico do divórcio. Então, pensar nas crianças, nas relações com a família extensa, na saúde física, emocional, espiritual, nesse recomeço, nesse novo universo. Então, a questão com os bichinhos de estimação e tantas outras, né? Mundo dos aplicativos, amanhã vai ter uma live sobre isso, manutenção financeira, tudo que envolve, né, essa mudança. Bom, nossa convidada já chegou, eu vou chamar ela e vamos ao trabalho. A Elsa deve estar entrando. Já te convidei, Elsa. Já te convidei. Ah, tá aí. Olá, Olá, bom dia. bom dia, querida, tudo Tudo bem? bom? Tô tomando meu Tudo bom? cafezinho aqui. Saúde, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada, Elsa, por ter aceito o nosso convite de estar aqui participando da Pois. quinta semana do Divórcio com Respeito. É Aham, um movimento que surgiu no âmbito da Comissão de Direito Colaborativo do Conselho Federal da OAB em 2020. A comissão acabou e o projeto continuou. Então, esse é sim, um grupo de advogados, começou com advogados e advogadas, agora só advogadas, que mantém esse perfil ativo, rico em conteúdo, e toda semana em agosto, todo ano em agosto, a gente organiza a Semana do Divórcio com Respeito, que é essa troca, essa conversa, é levar esse conteúdo tão importante, principalmente para as pessoas, né? Não para os profissionais, mas para que as pessoas possam se informar e para a gente mudar a cultura do divórcio no nosso país, claro, né? Buscar caminhos mais construtivos de lidar com esse importante ponto de inflexão aí da história de uma família, né? com certeza. Eu agradeço muito, né, o convite, eu adorei estar aqui, né, eu acho muito bacana o perfil do Divórcio com Respeito, as pessoas que participam eu conheço várias, né, e a gente tem uma longa história aí, não é, Olivia, com Sim. divórcio colaborativo também, né? As práticas colaborativas. Então, vai ser muito bacana aqui esse bate-papo e poder falar sobre planos de parentalidade para esse público, né? Que eu acho que é o público mais próximo realmente dos planos de parentalidade, não é? Assim, o que eu venho pensando, né? É como se fosse uma ferramenta prática para se utilizar nessas modalidades de, enfim, né, divórcio autocompositivo, colaborativo, né? Essas práticas autocompositivas da mediação familiar, da advocacia Sim. colaborativa. Eu acho que é uma coisa que tem realmente muita afinidade. Uhum, uhum. Vamos falar sobre isso. Esse é o tema de hoje, né? Assim, quero Isso. pulsar e revolver esse terreno com você. Deixa eu só te fazer uma apresentação rápida para quem ainda não te conhece. Elza de Matos é psicóloga clínica e jurídica. Estou olhando a minha colinha aqui porque a Elza tem um vasto uma bio, né? Especialista em psicologia jurídica, mestre e doutora em psicologia, né? Pós-doutora também, é professora na universidade, na PUC de Salvador. Aqui não é PUC, não. Aqui é Ah, não? Universidade Católica mesmo. Católica. Ah, olha só É, que vício. A gente acha que é. tudo é PUC. Então, o Você acha certo é que tudo é dizer, PUC? Nem na todas são Universidade, PUC. na Universidade Católica de Salvador, é perita e assistente técnica também em diversos tribunais do país. E atua como mediadora extrajudicial, instrutora de oficinas de parentalidade,
Que é mais, Elsa, autora desse livro, presidente da comissão interdisciplinar do IBDFAN, muito atuante. Enfim, estou aqui com a bio dela, que é, como eu falei, vasta. Esse é o livro dela, Planos de Parentalidade Centrados nas Necessidades dos Filhos, Guia de Elaboração e Implementação. Elsa de Matos, está aqui, todo marcadinho já, ó, né? Que eu vou trabalhando nele. Então, sobre isso, nosso tema de hoje. Então, Elsa, a gente tem até 9 horas para começar, né? Assim, para quem está ouvindo a gente aqui hoje pela primeira vez, nunca ouviu falar em planos de parentalidade. Que é isso? Que é plano de parentalidade, planejador parental? Que ferramenta é essa? Pois é, então, o plano de parentalidade, não é? Na verdade, ele se materializa em um documento, né? Um documento escrito, mas eu entendo ele mais como uma ferramenta promotora da reorganização familiar. Então, por exemplo, é claro que a gente pode pensar no plano como um plano também de organização familiar, mas como a gente está falando aqui de divórcio, né? De divórcio, de separações, de dissolução de união estável, a gente, digamos assim, vê essa ferramenta, o plano, né? Não como um acordo, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre o acordo de divórcio, onde consta lá cláusulas, né? Poucas cláusulas, inclusive, não é sobre eventualmente as relações, né, coparentais, o tipo de guarda, o tipo de convivência, mas um documento que vai ali detalhar, não é? Detalhar a forma como os cuidados parentais vão ser exercidos por aqueles duas pessoas, né? Aqueles dois cuidadores. Então, assim, a gente vê muito esse papel, né? Esse papel do plano de parentalidade como uma ferramenta de organização, de reorganização familiar, porque ele promove, assim, não é? Uma relação coparental, né? As pessoas vão ali destrinchar, detalhar a maneira como esses cuidados parentais vão ser exercidos, né? Vão ser exercidos pelos dois e de uma forma equilibrada, buscando que realmente tenham maior igualdade, maior equilíbrio nas funções parentais, né? Então, esse assim, digamos assim, o primeiro passo para compreender o que é um plano parental. Ele se materializa, eventualmente, até numa espécie de contrato, mas isso é um passo à frente, não é? Primeiro, ele vai ser aquele documento que vai detalhar essas funções parentais, com vários itens, né? Comunicação com os filhos, qual tipo de educação que vai ser dada, até os valores, né? Os valores que os pais têm na educação, né? Uma questão assim de você estar pensando também como é que vai ser, exercer essa convivência de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais, né, participativa de ambos os cuidadores. Então, são vários aspectos que são contemplados e que aquilo depois vai ser transformado por um advogado, porque nem sempre nós, como psicólogos, né, como colaboradores desse processo aí do divórcio colaborativo, né, equipe colaborativa, nós não temos muitas vezes a maneira de dar formatação para aquele documento, né? Uhum, Para que ele uhum, seja homologado em juízo, por exemplo, né? uhum. Mas o documento em si, ele é uma construção conjunta, de preferência, né? E ele explicita essa forma como os cuidados parentais vão ser exercidos pelos pais, né? Perfeito. Quando você fala de ferramenta, né? O que me ficou martelando aqui na minha cabeça, né? É como é um convite a um processo, como o processo de elaborar um plano parental é altamente organizador, apaziguador e isso, o exercício de sentar e combinar com o outro e detalhar isso, né? É terapêutico, né? Não é o objetivo. O objetivo é chegar Exatamente, numa exatamente. regulamentação.
mas é alguma coisa que, assim, pessoas até acho que não vão fazendo, mesmo durante o casamento a gente vai vivendo a vida, ou acha que o divórcio vai ser um negócio dias para lá, dias para cá, e quando a Isso. gente faz esse exercício de combinar, de detalhar, de pensar sobre, então quanto tempo de tela, então tem que dormir a que horas e por quê? Não é porque eu estou querendo, é porque existe uma necessidade, né, Elza? Então, Exatamente, exatamente. Eu é, acho que você tocou num ponto assim muito importante, né? É um convite que você vai a reflexão sobre algo muito importante, que é a criação dos filhos, que são os filhos, né? E ele é um documento também que coloca realmente as pessoas com foco no interesse dos filhos, nas necessidades dos filhos. Então, é. isso é muito importante, assim, para dar aquele clique que às vezes a gente quer que a pessoa, né, saia um pouco desse lugar do sofrimento, né, da pessoa estar mobilizada emocionalmente consigo mesmo, com o que está acontecendo, né, com a perda do projeto comum, de vivência da conjugalidade, etc., e centrar nas necessidades dos filhos, né? É um refinamento da parentalidade, né, Elsa? Assim, é você chegar Exatamente. e aquilo eu conversar sobre, né, de coisas que a gente vai vivendo, até para casais casados, eu acho que isso podia ser uma Exatamente. ferramenta importante, porque cada um traz a sua cultura familiar, cada um às vezes tem uma visão do que é correto, como disciplinar, né? Um vem, não, eu levei palmada, o outro não, ou então né? Eu quero ir para uma escola tal, e conversar desde as pequenas coisas que podem ser geradoras de conflito no dia a dia, né? E a criança ali no meio, como exercícios de diálogo, de pactuar, de afinamento, de compatibilizar diferenças, né? Muito sadio. Exatamente, muito sadio. Eu acho que é uma coisa muito, muito realmente saudável, né? O exercício da coparentalidade saudável, meu perfil se chama coparentalidade saudável por isso, né? Porque eu acho que essa ferramenta ela serve também para diversas organizações familiares, né? Não é justamente ali naquele momento só do divórcio, mas o que a gente pensa realmente é que essa ferramenta de organização dos cuidados. Isso pode acontecer durante o casamento, né? Outro dia eu estava dando uma palestra para orientadores parentais, falando justamente isso, né? Pessoas que estão ali com o casal e que estão se batendo nas competências parentais, estão se batendo nas habilidades parentais, né? O que é bom, o que não é bom e tal. Então, assim, isso é um momento de construir um plano de parentalidade também, né? Que você Uhum, está ali às vezes atendendo o casal para poder melhorar as práticas parentais, né? uhum, E uhum. aí você vai também provocando essa reflexão sobre essas funções, o que é que vai ser, né? Quais são os pactos que vão ser feitos, que tipo de cuidado um dá, o outro dá. Então é uma coisa Uhum. assim muito interessante você pensar no plano de parentalidade também, sabe? Olivia, eu É. tenho, eu tenho falado muito sobre isso, porque eu acho que a gente, em direito de família, né, nosso direito de família, ele ainda é muito adultocêntrico, né? Então, ele é ainda muito centrado nas necessidades das partes, que são os Dos pais, não adultos. O é? que que Os eu acho, o que adultos. que eu acredito, qual é o meu direito, Isso, o que é que sempre. eu penso que é melhor para o meu filho até, entendeu? Que é o que é o Uhum, meu direito, uhum. mas o que eu imagino que é. Então, isso dá desdobramento aí para várias coisas, que depois a gente vai falar. Mas eu acho que o, o plano parental, só essa nomenclatura, sabe? Você mudar essa perspectiva de que você tem um acordo. Não, eu não tenho um acordo sobre divórcio, sobre bens, sobre, né? Não é a mesma coisa, não está no mesmo frame, né? Você está num outro, digamos assim, um outro frame, um outro enquadramento, né? E Hum, esse outro enquadramento justamente é voltado para as necessidades dos filhos, né? Então, não é para fazer parte de um mesmo acordão, como eu fico dizendo isso, né? A gente tem que sair dessa visão adultocêntrica. Tem elementos ali que são da composição do casal que está se separando, da composição dos bens, da composição, enfim, né? Dos direitos deles. prático, objetivo ali, né? Aquela coisa. Exato, mas o plano de parentalidade, ele tem digamos assim, essa visão centrada na criança. Ele sai desse modo adultocêntrico, né, do direito de família funcionar também. Então, eu acho que é bom a gente pensar justamente nessas terminologias que a gente usa também, que refletem
a forma como a gente acredita. Então, eu acho que o foco tem que ser centrado na parentalidade. Tá na hora Perfeito. da gente parar de falar de convivência, de guarda, né? Eu sou contra atualmente essas nomenclaturas, entendeu? Aham, aham. Porque justamente elas são nomenclaturas, terminologias, institutos voltados para os adultos, né? Quem guarda, guarda objetos. Quem convive, convive com qualquer coisa, em qualquer momento, né? Mas a gente tem que estar tratando ali de cuidados parentais. Não é qualquer convivência que eu estou falando, de lazer, de o que é Uhum, que for, né? Eu estou tratando uhum, ali de tempo de parentalidade, tempo de cuidados parentais, né? Então, a uhum, convivência, na verdade, é um tempo de uhum. parentalidade, de exercício da parentalidade. Então, a gente tem que É, se não, eu até. Desculpa, te interrompi, deu um não, é delay isso. A aqui. gente tem que se atentar para esse tipo de terminologia que a gente É, emprega, né? não, o que eu acho sensacional nisso que você está falando, né, trazendo essa ideia dessa coisa muito voltada, muito adultocêntrica, né, voltada para os adultos, porque como os adultos estão vendo, estão imaginando, estão, enfim, é, para um livro, né, que fala centrado na necessidade dos filhos, né? Então, é a partir do olhar de uma, eu queria entender assim, como que se chega na necessidade desses filhos, né? Se a gente conversa com os adultos, qual é a ferramenta, como é que você faz para Isso. entender qual é a necessidade de um filho de 13 anos, outro de 6 anos, que é diferente de outro de 6 anos, de outra família, né? E como é que você faz isso, né? De trazer à tona para que os pais possam, diante daquilo que está sendo colocado, quais as necessidades, as preocupações, as angústias, as fantasias, os medos, enfim, desse filho, dessa filha, e diante disso tomar as decisões, né? Como é que isso é feito na prática, Elsa? Então, vamos dizer o seguinte: a gente tem dois níveis onde a gente considera essas necessidades, né? Tá, Primeiro, a gente tem um nível, digamos assim, mais abstrato, que é um conhecimento que advém da psicologia do desenvolvimento da criança e do perfeito. adolescente, que eu sou, digamos assim, especialista nessa E área. que, deixa eu abrir um parêntese, advogados de família não são, né? A gente até sabe, vai Exatamente, que até certo advogados de ponto. família não são, Por isso a mas nossa justamente, dobradinha. exatamente, no meu livro eu trago justamente alguns elementos, né, básicos dessa visão desenvolvimental, né, para poder o advogado, porque eu acho que meu livro ele é muito direcionado para mediadores, para advogados, né, também, né, além de psicólogos, justamente para trazer em abstrato também quais são essas necessidades por faixas etárias. Então, o meu Aham, livro ele parte de diferentes faixas etárias, né, de como essas necessidades vão se reorganizando, né, perfeito. vão se modificando, vão se alterando a partir das passagens de uma faixa etária para outra, né? Uhum, Então, meu livro uhum. ele é organizado dessa forma, de você pensar as necessidades a partir de diferentes faixas etárias. Depois eu vou voltar para falar disso. Então, isso é um primeiro plano, né? Digamos assim, esse plano mais abstrato. Mas o plano mais, digamos assim, concreto, real, singular daquela Específico, família, singular. né? É claro que eu também prego que seja feita uma participação dos filhos na elaboração desse plano parental. É claro que essa participação não vai se dar da mesma forma que os adultos participam, né? Porque os adultos estão ali naquele processo conjunto e nem os filhos vão ser colocados nessa posição de tomar decisões. Mas eles vão ser consultados, né? Através justamente de um encontro com um profissional especialista, né? Que a gente Uhum, acha que o profissional psicólogo tem esse perfil, por exemplo, né? De fazer uhum. uma entrevista, de coletar ali as opiniões, as considerações daquela criança, as percepções sobre o que está acontecendo, sobre o que ela acha mais interessante para ela. É, a gente tem uma visão assim, né, de que a criança tem que ficar de fora dessas negociações entre os pais, principalmente na situação de divórcio. Eu também acho que isso não é, digamos assim, o caminho mais correto, o caminho mais, digamos assim, mais democrático de fazer as coisas, né? Eu acho que a gente tem que incluir a criança que ela é sujeito de direitos também, né? Sim, Ela é um claro. sujeito ativo das suas próprias experiências. Claro que a gente tem que considerar isso
de uma maneira assim adequada à idade, adequada àquela Uhum. faixa etária, né? Mas você vai inserir aquelas percepções também da criança naquela negociação, naquela Perfeito. reflexão que está sendo feita pelos pais no momento da construção do plano, entendeu? Então tem Entendi. esses dois aspectos. Um aspecto, Uhum. digamos, mais abstrato, que você vai considerar essas necessidades de uma maneira mais Gerais, geral, categoria. e a aplicação, digamos assim, prática, se dá através dessa inserção, dessa consulta às crianças, aos filhos e aos adolescentes também, né? Dessas percepções deles, do querer deles, do que eles acham Essas importante. É uma escuta, né, Elsa? É Assim, uma até mais do escuta. que uma consulta, é uma escuta, porque aí, É uma escuta. diante dessa informação valiosa, né, isso enriquece o processo decisório, que é dos pais. Mas por aquela fala, aquela escuta apurada, cuidadosa, num ambiente não adversarial, num ambiente, né, de cuidado, por quem sabe trazer isso e lidar com isso, é uma informação valiosíssima para os pais, Muito. né? Porque aí com isso Exatamente. eles conseguem tomar melhores decisões e dissolver impasses também, né? Exato. Eu fiz uma formação, sabe, Olivia? Durante a pandemia, eu fiz um monte de coisa online. E Que uma bom. dessas coisas foi uma coisa muito importante que eu acho que eu fiz, foi uma formação na mediação inclusiva da criança, Ah, Child eu quero. Inclusive Mediation, Sim. que é feita na Austrália, né? Ela tem uma autora lá da Austrália, quem quiser depois pode me Ah, eu perguntar isso quero. aí, porque eu tenho que. Já quero. É Jennifer McIntosh. Depois eu Tá, posso passar isso para você, você coloca aí nos seus grupos, enfim. tá. Essa pesquisadora, ela é uma psicóloga, certo? Então, ela é mediadora também, enfim, ela é professora, ela é um bocado de coisa. Então, ela criou esse método que é a mediação inclusiva da criança, Child Inclusive Mediation. Então, essa Child Inclusive Mediation justamente é esse processo, digamos, de construção do plano de parentalidade e dessa escuta da criança por um profissional especialista, né? Que vai ali levar aquelas percepções da criança para os pais, né? Então, Uhum. geralmente, vamos dizer que o mediador não seja um psicólogo, né? Seja um advogado. Mas ele vai ali fazer uma parceria com aquele psicólogo que vai fazer essa escuta dos filhos e vai ele levar essas percepções sem julgamento, né? Sem Uhum. julgamento, Uhum. simplesmente é uma consulta que eu estou falando mais nesse sentido, porque não é um procedimento avaliativo, não é? Certo. É uma Entendi. escuta realmente feita da criança e que essas Aham. percepções são levadas na linguagem que as crianças trazem, né, de uma maneira assim bem adequada à idade, justamente como a gente está Uhum. falando aqui, né? Aí esse Perfeito. profissional, digamos, se encarrega de fazer essa escuta e de trazer para o processo de construção do plano de parentalidade, processo de mediação, digamos assim. É. Então ela chamou É. isso de Child Inclusive Mediation, mas é uma. Pode ser feito de É. diversas formas, né? É o mesmo papel do profissional, né, Colaborativo. infanto-juvenil numa equipe colaborativa. Então, só para quem está Exatamente. ouvindo pela primeira vez, num divórcio colaborativo, você tem dois advogados que se comprometem a não litigar, não entrar com uma ação, e que tem essa perspectiva do trabalho em equipe multidisciplinar, com profissionais de saúde, com psicólogos, terapeutas, profissionais de finanças e profissionais especializados em desenvolvimento infanto-juvenil, justamente para fazer esse papel, né? Essa interlocução, ajudar a criar um ambiente propício para os filhos também poderem se expressar nesse processo, né? Que é tão importante. Então, entendi. Muito interessante. E só assim, nessa proposta, eu sei que vai de cada profissional, né? Mas a criança e o adolescente se reúnem individualmente ou com a família, ou os dois, fica a critério, cada caso é um caso. Como é isso? Na verdade, assim, essa proposta da Child Inclusive Mediation, a criança não se reúne com os pais, né? A Tá. criança se reúne, as crianças, os filhos se reúnem, às vezes individualmente, dependendo da diferença de idade, né? Mas Uhum. às vezes em conjunto, depende muito da situação, com o profissional, né? Com esse profissional especialista, vamos chamar assim, né? E esse profissional é que vai é, reportar para o casal aí numa sessão, né?
no atendimento ali que ele faz junto até com o profissional colaborativo, o advogado colaborativo, o mediador, enfim, né, para os pais. Ele vai passar para os pais. Mas existe Entendi. até uma outra modalidade de mediação, né, a mediação narrativa, que também é praticada na Austrália, né, que a gente já vê essa outra modalidade, né, de inclusão das crianças em um dos encontros de mediação, essas crianças vão participar e vai ali ser facilitado pelo profissional colaborativo ou pelo mediador que tem essa experiência, né? Vamos dizer assim, essa Uhum, facilitação dessa conversa com as crianças. Mas uhum, é uma questão assim pontual, né? uhum. Esse procedimento da mediação narrativa ele é baseado também na, na terapia narrativa, né? Terapia narrativista, ela é um desdobramento da terapia sistêmica, né? Então, essa Certo. mediação é, narrativa, ele tem essa fundamentação teórica aí na terapia Uhum, sistêmica de base narrativa, narrativista, entendi. como a gente chama, né? Certo. Olha, a Val fez uma pergunta aqui, respondendo sim, sim, Grazi, as lives ficam gravadas tanto aqui no nosso perfil, no Instagram, quanto no YouTube, no canal do YouTube. A Val perguntou, Elsa, tem uma idade mínima da criança para essa escuta, para esse trabalho inclusivo? Tem alguma idade mínima? Olha, o que a gente vê mais, não é, são crianças a partir de 7 anos, né? Mas eu também já vi, inclusive nesse curso, é passado alguns vídeos, por exemplo, né, de crianças menores, de crianças ali na primeira infância com 4 anos, com 5 anos. Eu vi esse vídeo, né? Vamos dizer assim. Aí você tem que, vamos dizer, adaptar as ferramentas, digamos, os instrumentos que você vai usar. Você vai usar desenhos, você vai usar, não é? Aquela coisa mais, digamos assim, lúdica, para poder Certo, fazer essa escuta da criança, né? Não é uma tá. escuta focada na linguagem verbal. Você vai usar outras formas, né? De escuta perpassadas ali por essa ludicidade, né, que é própria da Uhum, infância, da primeira infância, sobretudo, né? Então a gente uhum, tem digamos assim, esse método. Tem um método diferente para você fazer com crianças menores. uhum, Mas é possível fazer ali, né, a partir dos 4 anos, eu imagino, 5 anos, né? uhum, uhum, Por aí. tá. Tá, tá. A Mônica está pedindo aqui uma indicação de obra sobre mediação narrativa da Austrália. Eu acho que a gente pode mandar depois, colocar aqui no Manda perfil, depois. pode Eu ser? até tiro a foto aqui depois E a do gente livro que eu posta. tenho. Vou procurar Tá. aqui, que é E a Narrative gente. Mediation. Aí eu mando para você. Tá bom, Mônica, a gente vai botar aqui no perfil. Obrigada, Elsa. Elsa, deixa eu te trazer dois exemplos concretos de situação envolvendo essa questão, né, do plano de parentalidade. Por exemplo, tem um caso que eu conheço, enfim, os pais estão divergindo sobre o que é melhor. Você vê como cada idade tem seu desafio, né? Em relação a um filho de 11 anos. Se ele pode ficar sozinho, se ele já não pode ficar sozinho em casa, vem muito, né, da cultura dos pais também, que quando crianças podiam ficar, enfim, hoje como é que é, tem limite legal, mas e aí tem toda a preocupação com o uso de telas também, né? Então, e o casal está tendo muita dificuldade de resolver isso entre advogados, né? Assim, e como que a gente também desfoca, porque parece um pouco uma dificuldade nesse caso específico, de uma dificuldade entre o casal conjugal e muita dificuldade de acessar a necessária parceria parental, né, dessa família. Que Uhum. você recomenda, assim, como é que a gente ajuda esses pais a sair dessa coisa né, adultocêntrica e conseguir botar o foco
nos filhos quando eles estão ali cheios de raiva, cheios de mágoas, sem conseguir olhar muito adiante, Isso. né, naquele momento difícil da separação e resolver coisas como essa situação desse filho, né, de 11 anos, que fica horas sozinho em casa, e isso seria um tema para um plano de parentalidade, né? Se isso é adequado, se Seria não é um tema, adequado. e eu acho que aí caberia tranquilamente se escutar essa criança aí na transição para a adolescência, né? Já é um Certo. momento ali de transição, né? Que realmente tem que se ter vários cuidados, principalmente com o uso de tela, como a gente está vendo aí, né? É porque não são cuidados mais com se queimar, com, né? Enfiar o dedo Na na, tomada. na São tomada, não é nada outros disso, né? perigos, outros Quebrar alguma riscos. coisa em casa, É, enfim, cair, não, não, não é mais esse tipo de preocupação. preocupação, né? É uma preocupação muito mais com o que é que ele vai estar fazendo nesse momento. Então, eu acho que caberia sim aí uma escuta, né? Uma escuta com um especialista desse adolescente, vendo o que é que ele faz naquelas horas que ele está em casa, entender um pouco melhor, né? Que rotina é que ele tem quando ele está sozinho, né? Com essa possibilidade dele estar sozinho. Porque se é uma prática, de repente, que já existia, né? Vai ver que é uma prática que isso já existia enquanto o casal era casal. Então a gente tem que pensar também nessa transformação que eles têm que fazer, né? Depois que se separaram, como é que vai É, ficar essa coisa. Então tem uma coisa aí que é do casal mesmo, né? Como é que eles estão revendo isso depois dessa transição de separação, né? Essa transição do divórcio, mas eu acho que a gente tem que, nessa faixa etária, eu acho que a gente teria sempre que fazer essa escuta, né? É uma seria o coisa que caso. a gente É. entender justamente o que é aquilo, como é essa rotina dele, né? Ver que tipo de atividades ele faz quando ele está só, né? Tentar Uhum, também uhum. mostrar para os pais que ele tem uma autonomia, que ele já tem responsabilidade por algumas coisas, né? Ou Se for não. o caso, ou não, né? Exatamente, ou não. Né? Então, É. assim, o risco aí eu acho que seria essa questão de telas, dele É, ficar à deriva, digamos assim, com as telas, né? é. E o uso de redes sociais e tal, e coisa, e a gente não saber o que é que ele está acessando. Acho que seria o maior risco nessa É. situação. Isso é muito importante para tirar esse casal dessa dinâmica. É porque eu acho que é assim, ou porque você tem razão, dessa coisa do quem tem razão, e entender que esse filho é um terceiro, né? E esse terceiro precisa ser olhado como um terceiro que tem, né, assim, seus próprios Isso, desafios, e diante disso tomar a decisão. É, a Ana Cristina comentou, a questão das crianças não podem ficar sozinhas. É verdade, a lei, né, não permite que exato, crianças fiquem desassistidas, acho que até 12 anos, enfim, exatamente. até Acho uma que até certa 12 idade. anos. É, É, eu acho depois que é tem uma transição, né, uma enfim, transição o aí, né? adolescente. Exato. É, E também mas tem que ver por quanto tempo, né? Por quanto tempo é que às a criança. vezes você só vai até a padaria comprar um pão, outras vezes você vai sair Às à vezes é uma noite, questão de ou você trabalho, vai que a pessoa está trabalhar a tarde chegando, a criança inteira. chega da escola, fica ali, sei lá, meia hora sem ninguém. Tem que ver qual é a circunstância, Exato, né? Não exato, vai exato. deixar ali Mas durante esses, quanto tempo esses, só. Uhum. mas esses são só quis trazer esse exemplo porque assim, né, é um exemplo de situação em que os pais, junto com o planejador parental, devem se debruçar justamente sobre essas especificidades. É meia hora? Qual é a maturidade? Quais os riscos, né? Enfim, tem mil detalhes, mil, né, Exato. nuances aí para que eles decidam o que é melhor para aquele filho, né? O que que eles vão cumprir, o que é melhor para eles, os pais, os adultos da relação, né? E tem um outro exemplo de um caso que eu ouvi de uma separação com um bebê recém-nascido. E no caso, né, parece muito conflituosa, muito difícil, muito delicada, muitas camadas, né, toda a questão. Não vou entrar nos detalhes do caso, nem é o caso que eu atendi, mas o que me chamou a atenção foi que ambos, pai e mãe, queriam dar banho no bebê diariamente. E então ficou aquele cabo de guerra, né? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Porque, né? Até que a solução dada, que, né, surgiu, foi a criança passar a tomar 2 banhos por dia, um de manhã e um de noite.
Aí eu pensei, né, assim, tudo bem, eu até dava 2 banhos nos meus bebês quando eles eram pequenininhos, porque era uma atividade, né, Tadinho do assim. bebezinho, né? Mas eu me pensei, esse bebê está a serviço de uma necessidade dos Exatamente, pais. dos pais. Será que é ele que precisa, ou gostaria, ou é adequado que ele tome 2 banhos por dia? Porque senão, sabe, é uma inversão. É É uma uma inversão. inversão. É a Exatamente. criança a serviço dessa necessidade, né? Exatamente. É Não justamente é? isso. Eu acho que a gente, por exemplo, nessa questão dos bebês, o que é que a gente procura mostrar, né? No meu livro também eu falo sobre bebês, né? Eu falo sobre essa faixa etária que seria ali o primeiro ano, né? A criança no primeiro ano e também a criança a partir de 2 anos e tal, de dois a três, enfim. Eu tenho ali o bebê entre 1 e 2 anos e depois vai espaçando. É, o que eu vejo é o seguinte: realmente, os pais se separarem, por exemplo, quando ainda é um bebê, você tem que garantir que o vínculo, né, os vínculos sejam criados por ambos os pais com a criança, né? E os Uhum. vínculos de um bebê se dão através dos cuidados parentais, os cuidados com a rotina do bebê, botar para dormir, dar comida, né? No caso de um bebê que esteja tomando mamadeira já, por exemplo, já deixou de amamentar, dar banho, né? Trocar fralda. Então, a gente tem que ter uma rotina com esse bebê que inclua o pai e a mãe, Uhum. alternadamente. Não vai dar 2 banhos por dia, mas um dia o pai dá, o outro dia a mãe dá. É. Ou de a cada 2 dias o pai dá, a cada 2 dias a mãe dá o banho. Enfim, tem que encontrar uma forma de ambos os pais participarem dessas rotinas da criança. Mas é como você falou, a prioridade é o quê? A rotina da criança. Não vai incluir na rotina Os da criança adultos se adaptam. um outro banho para satisfazer o pai que quer dar banho todo dia. Não dá, né? Isso você tem que realmente fazer eles refletirem que isso não é o melhor interesse da criança e nem a necessidade da criança. É uma necessidade É, deles, né? é. Mas o que é preciso realmente ali é garantir essa formação do vínculo parental, né, filial, e o vínculo de apego, como a gente diria assim, bem na teoria do apego, né? Então, esse vínculo de apego seguro que a criança passa a ter com ambos os cuidadores, porque não é só a ideia do cuidador primário, mas enfim, ambos os cuidadores, a criança desenvolve o apego seguro, né? Mas esse apego é desenvolvido a partir das rotinas digamos assim, diárias da criança. Do De bebê. dormir, Uhum. de acordar, de trocar Claro, fralda, de tomar banho, né? De tudo aquilo claro. ali, de alimentação, de arrotar, enfim, aquilo ali que você, muitas vezes, quando está o casal ainda convivendo, você tem uma naturalização daquilo. O pai acorda Uhum. de noite, vai pegar o neném, vai botar no colo da mãe para mamar, coisas desse tipo. Mas quando o casal está separado, você perde essa contextualização, né? Mas você tem que Uhum. garantir que os cuidados com a rotina da criança sejam mantidos por ambos os pais, Compartilhados. Uhum. Para a compartilhados. construção desses vínculos. Vou Exatamente. pegar até gancho aqui, antes teve um comentário da Juliana Baron, de Florianópolis, né, dizendo que a justiça autorizou o pai do bebê de 6 meses, da minha paciente, de levá-lo para passar o dia dos pais inteiro com ele. Bebê que nunca tinha saído de perto da mãe, de cortar o coração. Como é que você lê isso, Elsa? Como é que é esse Justamente. Veja desafio, bem, né? o Essa bebê de coisa seis meio meses abrupta. Pois é, o bebê de 6 meses. É justamente por isso que eu acho que essas decisões não podem ser tomadas no âmbito da justiça, tá, gente? Esse é o exemplo clássico de que o juiz, a heteronomia, né, a tomada de decisões pelo judiciário não reflete o melhor interesse da criança, né? Esse é um exemplo assim bem clássico disso. No meu caso, digamos assim, com a minha experiência, eu não recomendaria, não é, uma criança de 6 meses passar o dia inteiro na casa de um cuidador, né? Na casa com o outro cuidador. Isso Uhum. depende muito, né? Mas claro que tem que ser analisado as circunstâncias. Mas a princípio, né? O que eu, os intervalos de cuidado têm que ser menores, né? O Uhum. dia inteiro já é muito para uma criança de 6 meses, né? Essa Uhum. Uhum. temporalidade aí a gente tem que ter cuidado e tem que sempre ser uma coisa progressiva.
você vai colocando mais horas ao longo do tempo, digamos, né? Você tem uma Sim, criança. claro. Não, o pai não pode ver o filho, é isso? De jeito nenhum. Alguém está dizendo que coisa absurda, não é nada disso. Eu estou falando justamente o contrário. Eu estou falando que você tem que garantir os cuidados de ambos os pais. Ver o Uhum. filho é uma coisa, levar para passar o dia inteiro com o pai de uma maneira abrupta, essa mudança abrupta É. é outra E totalmente se fosse o diferente. contrário, não trata de pai, né? Não é mãe, homem, Não, mulher. É se fosse o contrário, se a moradia fosse com outro genitor, né? E vai passar com outro, exatamente. é justamente promover uma coisa mais cotidiana, construída, né? Exato. Esse contato, digamos assim, essa saída da criança do lar, né, do que a gente chamaria aí realmente de um lar de referência, porque nesse caso aí dos bebês você tem que ter um lar de referência mesmo, né? Embora eu seja contrária a essa ideia de lar de referência, mas você tem que ter o quê? A ambiência onde o bebê está criando suas rotinas, né? Uhum, A ambiência onde o bebê está criando suas rotinas é justamente ali o contexto onde ela está vivendo, né? Então, uhum, o bebê ele vai progressivamente saindo dessa ambiência, né? Progressivamente saindo dessa ambiência até ele uhum. conseguir ficar mais tempo em um outro ambiente sem que isso, digamos assim, cause um distúrbio ali, não é? No seu ciclo circadiano, que a gente tem que pensar que o ciclo circadiano da criança e a rotina da criança está se formando ainda, que a criança tem os horários de sono, tem os É. horários de alimentação, então tudo isso tem que ser, É, digamos assim, ter uma continuidade, né? o Então, o que eu tempo. acho, Os tempos não é o tempo do, como a gente está falando aqui, os tempos dos adultos, né? A gente tem os tempos do bebê, que quanto menor, menor, né? São ciclos menores de ficar acordado, a vida é isso, né? Mamar, dormir, e, né? Fazer exatamente, essa é a cocô. vida Então, da assim, criança, não depois a é? E é vida vai uma vida. aumentando. Depois Exatamente, fica é uma mais tempo vida com acordado. intervalos curtos das coisas, às Isso. vezes. Então, assim, é você entender a necessidade daquele bebê e priorizar essa necessidade, né? Um Uhum. bebê de 6 meses, a gente tem que ver assim qual era o contato com esse pai anteriormente. Eu sou totalmente contra pais de final de semana, completamente contra. Não é Uhum. justamente a minha ideia de plano de parentalidade é para a gente tirar esse padrão de convivência totalmente absurdo que a gente vê no judiciário hoje e Ainda, né, completamente Elsa? inadequado, entendeu? Que assim, aquela ideia de que a criança vai ficar, não importa quantos anos ela tenha, se é 4 anos, se é 5, se é 8, se é 12, ela vai passar finais de semana alternados com o outro genitor. Então, isso para mim, eu acho que ele não reflete de forma alguma as necessidades dos filhos, né? Você É. está justamente retirando essa ideia de que diferentes faixas etárias têm diferentes necessidades, não é? E que a Uhum. convivência tem que ser uma coisa muito mais fluida, mas não é Uhum. também convivência livre. Essa palavrinha lá, convivência livre, é É o tudo e palco dos nada. conflitos, né? É, porque é tudo e qualquer coisa e nada também, né? Isso, Fica tudo uma qualquer coisa e incógnita. nada. Justamente. E o cuidado, Isso. tá onde? O cuidado parental fica onde, né? Então eu acho que a gente Exato. tem que ir, digamos assim, Roteiro, né? É uma coisa paradoxal, né? O roteiro de convivência parental, aquela rotina desenhada, ela é para ser seguida, ela é para ser implementada, ela não é para ser rígida. Então, eu tenho né, para explicar isso para os clientes. Se você tem que rever algum ponto, se excepcionalmente, né? Mas exceção deve ser tratada como exceção, mas é um roteiro para se guiar, né? Hoje essa família agora, esse casal, ele é independente, fazem planos de maneira independente um do outro. Não existe mais né, ali a elaboração conjunta de planos para a família. Então, seguir um roteiro é muito importante.
Aqui, a psico Dani Delfino, ela sintetizou bem o que a gente está fazendo aqui, né, Elsa? A proposta da discussão aqui é olhar com prioridade para a necessidade dos filhos. Não é uma questão de gênero, mas sim priorizar a criança conforme a fase do desenvolvimento. Porque isso dá outra live, né? A gente, muitas lives, Exato, discutir exato. tantos Cada temas faixa etária daria uma live em si, né? transversos, faixa etária, questão de gênero, cultura, tudo isso eu acho que dá, são muitas, né, Nuances. atravessamentos, nuances que é óbvio, né, que fazem parte dessa Isso. questão, mas hoje a gente está focando mesmo nessa abordagem, nessa ferramenta, como a Elsa chama, de planos de parentalidade, né, que é, retomando aqui, é um documento escrito que pode constar de acordos, não é isso? De separação, de divórcio, ou pode ser um exercício também de aprimoramento da parentalidade, mesmo para casais casados, enfim, que discutem, que têm desafios ou divergem em relação a como cuidar dos filhos, ou nem isso, né, Elsa? Acho que devia ser um exercício para todos, né? Assim, a Também gente acho. aprender a Isso. lidar com o outro como cuidar desse projeto família, filhos, né? E tomar decisões Uhum. mais afinada possível. Então é disso que a gente está falando hoje. E para fechar, então, né, Elza, assim, pode ser um plano de parentalidade, você constrói ele extrajudicialmente, fora dos tribunais, quando você está trabalhando é, como com advogados ou não, mas enfim, ajudando a construir um acordo de divórcio. E também nos tribunais, como é que os tribunais têm, como é que tem sido essa relação com os processos litigiosos e a figura do planejador parental? Como é que isso está acontecendo? O que que você vê no futuro, diante de nós aí? Bom, primeiro eu queria dizer, agradecer aí a Daniela Delfino, que é minha aluna no meu curso de planos de Ah, parentalidade, que eu vou até abrir uma nova turma agora. Estou fazendo um curso, né? Eu escrevi o livro, mas eu vou dar um curso, que já dei a primeira turma, agora eu estou abrindo a segunda, que é um curso mais prático, como fazer os planos de parentalidade assim na prática, né? Então, eu também dou vai lá no meu perfil, tem ali na bio, tem um linkzinho que vocês vão ter, tem um formulário para preencher, né? Que a pessoa vai depois receber informações sobre o curso, quem quiser. Então, assim, o que eu vejo também como um avanço que a gente precisa fazer no Brasil, né, que a gente já vê isso em vários países, inclusive na Argentina, na Espanha, no Chile, eu estou dando esses exemplos porque já existe na América Latina a figura do coordenador parental, né? E também é um assunto que eu venho me aprofundando aí, já tem mais de 6 anos que eu venho estudando coordenação parental, que é um outro método de resolução pacífica de conflitos, né? De resolução de conflitos, é uma outra ADR, né? Que é essa forma de você lidar com conflitos hostis, né? Que persistem entre os cuidadores, né? E essa figura do coordenador parental, ele vai entrar geralmente após a judicialização, quando existe muita recorrência da judicialização. Aí ele é certo. nomeado geralmente por um juiz, mas claro que ele pode ser também, como já aconteceu comigo algumas vezes, que os advogados das partes me conhecem e sabem que eu faço esse trabalho, me indicam, né, para eu fazer isso, digamos assim, como se fosse um procedimento extrajudicial, mas já com o processo encaminhado, aí, como se fosse assim uma mediação, algo assim. Mas é claro que esse é um processo de maior duração do que uma mediação. A gente tem várias, digamos assim, competências ali do coordenador parental, né? Várias funções exercidas pelo coordenador parental, mas existe essa figura de alguém que vai ajudar a detalhar melhor o plano parental, rever esse plano parental e acompanhar a implementação do plano parental. Então, essa Uhum. seria a função básica desse profissional aí, o coordenador parental, né? Legal. Quando já tem um plano que tá pouco detalhado, né? Tá superficial demais, e aí tem muita discussão disso online. Então, aí a gente vai entrar para fazer um acompanhamento da implementação do plano e fazer os ajustes no plano que forem necessários aí ao longo desse processo
monitoramento da implementação do plano. Então, seria essa função desse profissional aí, do coordenador parental. A questão ali da coordenação parental é muito presente nesses litígios crônicos que a gente vê, né? A necessidade da coordenação parental é muito presente nesses litígios crônicos. Então, a gente percebe que existe uma necessidade por esse profissional e a gente está querendo trazer para o Brasil, né, essa possibilidade de construir aí essa participação desse profissional, né? Uhum, uhum. Muito bom, Elsa, excelente. E Eu aí acho que eu também eu queria divulgar o curso da Tríade, né, que foi organizado pelo IBDFAN, que está começando amanhã, não hoje. Hoje começa, tem uma live de Maria Berenice e de Rodrigo, que o curso se chama Formação de Coordenadores Parentais. Embora eu não concorde muito com esse título do curso, né, com esse nome do curso, porque eu acho que sempre tem que ter, na formação de qualquer profissional aí, tem que ter uma parte prática, uma prática supervisionada, né? perfeito. Entendeu? E nesse curso ele é um curso mais teórico, então seria aí fundamentos da coordenação parental, algo nesse sentido. Uhum. E no seu curso você propõe algum tipo de depois de supervisão para os. Proponho, exatamente. O Ah, meu bom, curso legal. de coordenação de plano de parentalidade, perdão, o meu curso de plano de parentalidade, ele tem assim exercícios práticos e também ele tem uma proposta de supervisão depois do curso, né? Depois Super que a gente dá importante. digamos assim, essas ferramentas de elaboração, a gente Sim. também vai fazer uma parte prática de supervisão na construção dos planos. Maravilha, né? Aliando teoria à prática, colocando isso, né? Exato. É super importante, um trabalho de altíssima responsabilidade, né? E acho que isso, o recado que a gente precisa deixar aqui para quem está nos ouvindo, né? Tanto quem está se divorciando, pensando nisso, e que tem esse desafio com o outro, né? De como tomar as decisões em relação aos filhos e que pensa nisso como, né, assim, um obstáculo, alguma coisa preocupante. Procurem saber mais, né? Conheçam a proposta do orientador parental, do plano de parentalidade, leiam o livro da Elsa aqui, né? E, O meu enfim, livro entrem ele no foi editado pelo perfil. canal Proteja, né? E também lá na minha Isso. bio tem o link para compra do livro, que é através do canal Proteja, da editora Proteja, tem um link lá que vocês podem É. achar. Ele não é um livro que vocês vão encontrar em livrarias e tal, que ele é um livro que foi, ele não tem online também, ele não tem edição virtual, é só impressa, né? Aham, aham. Uhum, Não, faça é isso e também no seu perfil, né? O seu uhum. perfil aqui no Instagram também tem muita informação, também tem muita enfim, muito conteúdo importante e acessível e claro para quem está passando por isso, e também profissionais que estão aqui acompanhando a gente, acompanhando a semana, procurem saber na sua região, online, enfim, né? Também como trazer esse profissional, como agregar esse profissional à sua equipe para ajudar nesse desafio, né? Porque também uma fala recorrente, né, Elza, é assim, poxa, recebo os clientes, eles ficam falando, né, que a criança voltou, não comeu direito, não fez o dever, voltou ralada, o que que faz? E o remédio? São coisas que os advogados às vezes se veem horas e horas e horas ajudando ali a resolver esse tipo de situação e não nos sentimos preparados para isso, né? A gente entende que não são questões jurídicas, são questões da parentalidade, desse, né, que precisa ser olhada e lapidada, né, numa constante. E é o momento do divórcio, é Exato. só um momento agudo de reorganização da família, Exatamente, mas não é o único exatamente. momento também, né, em Exato. que isso é Exato. E a necessário. gente sabe ali também que aquele divórcio vai ter o seu tempo, né? Também de elaboração pelas pessoas, né? Que vai ter um tempo ali de as pessoas vão estar.
se acostumando a essa nova realidade, né? Esse novo momento da família. Mas Sim. realmente, quando a gente pensa, né, que o plano de parentalidade ali como uma ferramenta de explicitar os cuidados parentais, detalhar os cuidados, uma ferramenta, digamos assim, uma estruturação dos cuidados parentais, a gente pode ver isso aplicado em vários contextos e várias situações familiares, né? Até quando vai nascer o filho, né? O casal está se Pois é, programando, né? Quando vai exato. definir esses cuidados, quando a criança vai nascer. Eu acho que é muito importante, É porque tem essa verdade. questão, por exemplo, né, da mãe ficar muito sobrecarregada ali, né? Então, quando nasce o bebê, a mãe perde noite, não sei o que, aquela coisa toda. Você tem que ter aquele casal parental dividindo essas responsabilidades pelo cuidado com a criança, né? Desde cedo, né? Desde bebezinho, desde antes de nascer. Então, são momentos, né, muito importantes ali que a gente vê de possibilidade, né, É, de usar essa ferramenta. é isso, né? Você falou no início do nosso encontro sobre essa questão, essa visão muito adultocêntrica, e, né? E a gente ter a criança no centro. Exatamente. Por Cuidar da exemplo, esse criança caso que foi citado aí, né, que tinha uma criança que vai passar o dia inteiro, o dia dos na casa pais, do com o outro, pai, um é. bebê de 6 meses, é uma visão extremamente adultocêntrica, né, disso daí, Uhum, tá? uhum, Eu acho que uhum. é É um bom exemplo, né? um bom exemplo para você ver essa visão adultocêntrica Não, e o que eu ia jurídica do comentar direito, é, né, do sistema de justiça, é, dando uma decisão que é eu absolutamente Eu adultocêntrica. até separei depois aqui um trecho do livro da Uhum. Pauline, que a gente costuma ler nas capacitações, que ela diz assim: hoje em dia, as leis do divórcio raramente se ocupam do que é certo. Elas simplesmente servem para levar duas pessoas a uma resolução. Tribunais não podem transformar um pai ou uma mãe medíocre em um bom pai ou mãe. Tribunais não podem curar sentimentos feridos ou a sensação de ser injustiçado. As leis de divórcio, em sua maioria, lidam com perguntas quantificáveis, tais como quem vai pagar quanto para quem e durante quanto tempo, e quanto tempo as crianças irão passar com cada um dos pais. Ponto, acabou, né? Assim, é muito objetivo, é quanto, Muito. quando, e essa Isso. especificação e esse detalhamento, tudo isso que faz parte, né, da formação, da educação, dos cuidados na prática, não são, né, Não são abordados não ali. são abordados Não no são processo. Não, ele abordados. E não se justamente isso dá propõe a margem a isso. mais conflito, né, Olivia? Porque Exato. a gente vê aqui essas decisões ali também, essa forma de acordo assim muito superficial, acaba gerando essas interpretações equivocadas, ou você vai interpretar da maneira que você quer, né? Então, Exato. é E aí aí que vem dá aquilo que problema, né? é, Dá essa recorrência ao judiciário. e aí, só para terminar, assim, é justamente entrando e fazendo esse exercício de focar nas crianças e de fazer o exercício de combinar com o outro, o que que é importante para mim, o que que é importante para você, o que que é importante para o nosso filho. No final das contas, a gente cuida dos adultos também, né? Então, Exatamente. ela só é o inverso, né? Ela é pelo viés da criança, a gente também cuidar dos adultos para que eles tenham tranquilidade, né? E também estejam atendidos, porque é um sistema, né, Elsa? É um sistema, Exatamente. É um sistema que né? não vai se romper, ele vai se modificar, Vai ele se vai se modificar. transformar, não é? É, Ele vai se mas transformar ali. Mas, enfim, eu é. acho que é isso mesmo. A gente tem que usar Elsa, essa ferramenta, aprender a isso. elaborar planos parentais mais detalhados, né? E fazer, e botar, colocar isso na prática, botar a mão na massa e fazer na prática. Maravilha. Obrigada, Elsa. Acho que vou ficar com essas suas Obrigada, palavras querida. finais, que a gente já está a 1 minuto de encerrar nossa live. Passou muito rápido, foi uma Isso. delícia. Acho que ela foi muito informativa, assim, acho que o pessoal gostou. Esse conteúdo fica gravado, né, aqui no nosso canal no Instagram e também no canal no YouTube. Então, se você gostou, se você ouviu, conhece alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, encaminhe essa live ou para o seu advogado também, se você está passando por um processo difícil de separação, enfim, manda essa live, propõe isso para o teu ex-cônjuge, né?
enfim, de novos caminhos de cuidado, tá bom? Mais Exatamente. integrais e é isso. Tá bom? Elsa, Obrigada, muito agradeço muito o obrigada. convite, adorei estar aqui com vocês. Mais uma Comprem vez meu aqui livro, junto. comprem A meu gente. curso, venham fazer o curso comigo, né? Que eu acho que vale Isso. muito a pena essa nova visão aí da importância dos planos de parentalidade. Isso aí, vamos continuar construindo uma cultura de não litígio, né? A cultura do divórcio com respeito, que, Exatamente. enfim, faria com que a gente vivesse num mundo muito melhor. Tá Muito. bom? Obrigada, Elsa. Um beijo, Obrigada, pessoal. Bom querida. dia para todo mundo. Tchau, bom Tchau, dia. tchau. Tchau, tchau.